Com o passar do tempo, os Jovens Titãs se tornaram uma das equipes mais populares e mais poderosas de toda a DC Comics. Eu trouxe uma enquete aqui no canal perguntando qual vídeo vocês prefeririam e vocês me disseram que queriam um vídeo sobre os Jovens Titãs por nível de poder. E hoje eu decidi trazer aqui para vocês, mas com algumas ressalvas. Acontece que a lista de personagens que já integraram os Jovens Titãs é imensa, contando com cerca de 78 personagens, isso se a lista estiver atualizada. Alguns personagens não tiveram participações tão marcantes, como é o caso do Ricardito, que logo voltou a trabalhar com o Arqueiro Verde, e a personagem Terra, que era uma infiltrada do Exterminador. Levando em consideração alguns pormenores, eu decidi trazer um vídeo com 12 que eu acredito serem os mais importantes, então personagens que entraram muito recentemente, personagens que não tiveram muito destaque e personagens que são conhecidos por participações em outras equipes ficarão de fora dessa lista. Vale lembrar que eu priorizei aqui os feitos e os poderes dos personagens, então a variabilidade de poderes de um personagem e o quão bem ele consegue utilizá-los, somado aos inimigos que ele já derrotou, fazem com que ele suba ou desça aqui na lista de poder que eu fiz. Lembrando que você sempre pode comentar lá embaixo se sentiu falta de algum personagem ou se você não concorda com a posição de algum personagem que eu coloquei aqui na lista. Mas para abrir a lista de hoje, eu coloquei em 12º lugar o filho do Batman, Damian Wayne. Damian é um personagem relativamente recente nos quadrinhos e com certeza um dos Robins mais marcantes de todos os tempos. O personagem teve um grande desenvolvimento dentro das páginas e deixou de ser um personagem odiado por conta da sua personalidade arrogante para um personagem que é muito bem visto. Como eu mencionei na introdução, ele é filho do Batman com a Talia al Ghul, mas infelizmente ele não é o fruto de uma relação consensual entre os dois personagens e ainda passou por alguns experimentos para envelhecer de forma acelerada. Ele também foi treinado pela Liga dos Assassinos, e é por isso que ele é um dos grandes artistas marciais da DC. Fisicamente, ele é forte o bastante para nocautear personagens com durabilidade sobre-humana de baixo nível. Ele também já foi capaz de nocautear o Tim Drake com apenas um único golpe, e facilmente consegue derrotar algumas criaturas que podem ser consideradas um pouco perigosas, como são o caso das hienas do Coringa. Em questão de velocidade e agilidade, ele é rápido o bastante para conseguir desviar de tiros enquanto se movimenta. Tem um tempo de reação tão preciso que consegue desarmar seus inimigos antes que eles consigam atacá-lo, e é resistente o bastante para sobreviver a golpes e ataques que facilmente iriam nocautear um humano comum. O personagem fica em 12º lugar da lista por dois motivos. O primeiro é que ele ainda é muito novo, e fisicamente isso conta muito para a lista de hoje. Todos os personagens acima dele têm um grau de habilidade de combate muito alto e uma força física superior a dele. O personagem é tido como o Robin com maior potencial dentre todos os já treinados pelo Batman, mas mesmo assim não consegue subir mais na lista de hoje. Subindo um pouquinho mais na lista, eu coloquei o Asa Noturna, que é considerado por muitos o melhor Robin e um dos melhores membros da Bat-família. O líder dos Titãs é atualmente um dos personagens mais importantes da DC e um dos melhores combatentes corpo a corpo de toda a editora. Em algumas edições das HQs do Batman, já foi dito que ele é mais ágil e mais rápido que o próprio Homem-Morcego. Em seus treinamentos com o Batman, o personagem ensinou ao Asa Noturna todas as formas de combate em artes marciais que ele conhecia. E bom, isso tecnicamente foi antes da crise das Infinitas Terras, mas como a DC teve essa questão de unir todos os cânones, isso meio que está valendo atualmente. Ele já foi capaz de lutar de igual para igual e até mesmo superar alguns nomes das artes marciais, como foi o caso do Arsenal, Jason Todd, Exterminador e Mulher Gato. Além de ser um personagem extremamente bem treinado, ele tem uma liderança invejável ao ponto de que em algumas crises ele foi que liderou a Liga da Justiça por completo. Infelizmente ele não vai subir mais na lista pelo fato de ser um simples humano que conta com a força física de um humano comum e equipamento padrões da Bat-família. Ele fica acima do Damian Wayne, já que o mesmo já admitiu mais de uma vez que o Asa Noturna é um lutador melhor, então não tem nem muito o que discutir aqui não. Se vamos considerar apenas os equipamentos que ele carrega com ele normalmente, o personagem não conseguiria superar nenhum dos outros personagens que vão vir logo após. Então esse é o máximo que ele pode subir. Mas indo agora para o primeiro super-humano aqui da lista, temos o Aqualad, um híbrido entre humano e Atlante, filho de um dos maiores super-vilões do Aquaman, o Arraia. Graças à sua fisiologia atlântica, ele conta com algumas habilidades super-humanas, como é o caso de uma resistência acima da média, super força, velocidade sobre-humana, capacidade de respirar embaixo d'água e mais algumas outras que eu vou comentar enquanto eu explico o motivo dele estar aqui em 10º lugar. Uma das suas habilidades principais, principalmente depois dos 952, é a sua hidrocinese. Ele consegue criar construtos de água forte bastante para segurar um ônibus, consegue lançar rajadas de água forte o bastante para empurrar o Tubarão-Rei, consegue criar espadas que ele utiliza com frequência e já sugou o Superboy por um vórtice de água. Outra habilidade bem marcante do personagem é a sua eletrocinese, a capacidade de gerar eletricidade. Nos quadrinhos eu não encontrei muitos feitos dele utilizando esse poder, mas já conseguiu criar uma lança de eletricidade que matou um povo gigante, então entra aqui pra lista também. E além de tudo isso, ele é forte o bastante para conseguir fazer o Tubarão-Rei sangrar com apenas um único golpe. E diferentemente do que aconteceu nas animações, Kaldur não teve tanto destaque assim nos quadrinhos, pelo menos não a versão do Aqualad dos 952, mas isso é comum, a maioria dos personagens após essa fase enfraqueceu bastante. Mas independente de ter destaque ou não, ou de qual versão do Aquaman estivesse falando, é impossível para ele passar pela próxima personagem da lista, que representa um nível muito superior ao dele. E eu tenho certeza que a maioria de vocês vai concordar comigo a partir do momento que vocês souberem que a nona da lista é a Miss Martian. Ela é mais uma personagem que ficou muito popular por conta da animação de Justiça Jovem, onde ela era uma personagem mais poderosa de toda a série e uma das protagonistas. Mas infelizmente não podemos
dizer o mesmo da sua versão dos quadrinhos, que além de ser bem mais limitada, não tem grandes aparições. Ela entrou relativamente recente nos Jovens Titãs, mais ou menos ali por volta de 2006, enquanto outros personagens aqui da lista são da formação original da década de 80. Mesmo não tendo grandes feitos e aparições, como é o caso da sua contraparte na animação, ela ainda assim é muito poderosa. Ela já se mostrou veloz o bastante para conseguir desviar de balas e até mesmo rajadas de calor da Supergirl. Mesmo conseguindo se equiparar com a Kryptoniana, ela não tem nem de longe a mesma força da Kara, o que deixa ela bem mais abaixo aqui da lista, já que os próximos personagens conseguem bater de frente com a Supergirl. E isso, pra mim, é uma limitação tanto quanto chata da Miss Marty, já que o seu tio, o Caçador de Marte, é dito várias vezes como igual em força ao Superman. Então eu acho que ela deveria estar à altura da Supergirl, só pra ser justo mesmo. Mas de qualquer forma, ela ainda conta com uma variedade de poderes enorme, como a sua visão marciana, que é meio que a visão de calor dos marcianos. Utilizando desse poder, ela consegue derreter um metal com certa facilidade, além de ter conseguido machucar a Supergirl em um confronto entre as duas. Mas o aspecto que deixa a personagem como realmente sendo fora da curva é a sua regeneração e a sua resistência, conseguindo regenerar a sua cabeça que já foi explodida, aguentar socos de personagens extremamente fortes fisicamente e por aí vai. Da mesma forma que eu vou mencionar em outros personagens aqui da lista, ela é poderosa, mas não o suficiente para subir mais na lista. Bom, pelo menos na minha interpretação em relação aos demais personagens. Ela fica um pouquinho mais acima por conta da imensa variedade de poderes que ela tem. A sua força mental não deve ser subestimada. Em algumas versões alternativas do futuro, ela foi capaz de destruir todos os Jovens Titãs, mas não é o que eu vou considerar aqui. E é justamente por conta da sua telepatia que eu fiquei em dúvida se deveria colocar ela em nono ou subir ela um pouquinho mais. Mas por via das dúvidas e por falta de participação nos quadrinhos, eu deixei ela bem mais abaixo. Continuando com a nossa lista, o Cyborg é um dos poucos personagens da DC que conseguiu se tornar mais forte após o 952, indo na contramão do que aconteceu com o restante dos heróis. O personagem teve um destaque muito maior, passou a fazer parte da Liga da Justiça e recebeu um upgrade enorme nos seus níveis de poder. Falando um pouquinho da sua história, Victor Stone era um jogador de futebol americano, estrela do ensino médio, que recebeu uma grande atenção de muitas faculdades que procuravam seu talento atlético. Mas a única atenção que ele realmente queria era do seu pai, que não dava muita atenção por estar focado no trabalho do seu laboratório nos Star Labs. Depois de outro jogo que seu pai não apareceu para assistir, ele decidiu que já tinha aguentado o suficiente e o confrontou no Star Labs, mas foi pego na explosão de uma caixa materna. Claro que isso é a partir da origem dos 952. Na origem tradicional, ele visitou seus pais no trabalho do Star Labs e coincidentemente um experimento em viagem dimensional deu terrivelmente errado e um monstro gelatinoso cruzou o portal e matou a mãe do Victor, deixando o personagem mutilado no processo também. De qualquer forma, o seu pai o submeteu a uma cirurgia experimental para salvar sua vida e o transformou em ciborgue. Com essa sua forma mesclada ao homem-máquina, ele tem acesso a todos os computadores da Terra, pode absorver tecnologia para se atualizar e a filha Darkseid o considera um dos membros mais perigosos da Liga da Justiça, entre outros atributos. Com certeza sua arma mais lembrada e a característica do personagem é o canhão que ele pode usar em seus dois braços. Com seus ataques, ele já foi capaz de derrubar o Shazam com suas explosões e o mesmo disse que nenhum Lanterna Verde pode sobreviver ao poder total dos seus ataques. Além disso, seu corpo cibernético também lhe garantiu super força, embora ele não chegue a fazer parte dos pesos pesados da Liga da Justiça. Ele consegue fazer coisas como arrancar portas de carros, parar um trem em alta velocidade e os seus socos já foram capazes de tirar sangue do Shazam. Então, apesar de não ser um top tier em força, ainda assim é um golpe bem forte. Levando em consideração o poder bruto que o personagem tem, ele conseguiria facilmente derrotar a maioria dos personagens que vieram antes dele nessa lista sem nenhuma dificuldade. Mas eu não acredito que ele conseguiria derrotar os próximos personagens aqui da lista, que são mais resistentes e alguns mais poderosos fisicamente do que ele. Então esse é o máximo que ele vai subir aqui. Indo para a sétima personagem, a Estelar é uma das personagens principais e mais populares dessa lista, muito por conta da série animada dos Jovens Titãs, que repopularizou a equipe e ela estava entre os protagonistas. Ela fazia parte da realeza do seu planeta e foi preparada para ser a próxima governante de Tamaran, mas isso nunca chegou a acontecer, já que o seu povo entrou em uma guerra e ela foi utilizada como moeda de troca em um acordo de paz, onde eventualmente ela acabou indo parar na Terra. Claro que isso é uma versão bem resumida de tudo que aconteceu na sua história, mas o foco aqui não é a história da personagem, mas sim os seus feitos e o porquê de eu tê-la colocado em sétimo da lista. Vale mencionar que ela faz parte de um grupo de raças que consegue poderes a partir da energia solar, assim como Kryptonianos e Daxamitas. Seus poderes também estão muito relacionados às suas emoções, onde elas controlam o que seus poderes irão fazer, coisa que também já foi dita na série animada. Inclusive, ela fica mais forte quando está completamente furiosa. Falando um pouco dos seus poderes e habilidades, as suas rajadas de energia são tão poderosas que foram suficientes para causar dano em um clone do Superboy e também derrubar temporariamente a Moça Maravilha. Ela consegue voar tão rápido quanto um jato e no espaço já superou a velocidade da luz em muitos momentos. Ela também já conseguiu reagir a ataques da Jess Quick, que é uma velocista ligada à força de aceleração, então ela é realmente bem rápida. Ela é confiante o suficiente para afirmar que poderia vencer uma luta contra a Cassandra, que foi a segunda Moça Maravilha que ainda vai aparecer aqui na lista, Superboy e Tim Drake. Apesar de eu não achar que isso seja verdade, eu acho que seria muito pra ela. Não me entendam mal, em um confronto 1 contra 1, ela teria chance sim contra cada um deles, mas contra os três ao mesmo tempo, aí eu acho que já foi exagero da parte dela. Fisicamente falando, ela já conseguiu bater de frente com o vilão Mongo, que é um personagem que geralmente é ameaça para personagens como Superman. E lembra que eu falei que quando ela está furiosa ela costuma ficar ainda mais forte? Então, quando ela estava completamente enraivecida, nem mesmo Donna Troy conseguira contê-la e pediu ajuda para o
Mon-El fazê-lo, que é meio que um personagem no nível de força ali parecido com os outros kryptonianos debaixo de um sol amarelo. Eu acredito que ela é uma personagem que costuma ser muito subestimada pelos leitores da DC, mas não é por menos, a personagem também carece de muitos feitos, e eu só vou deixá-la mais embaixo, em sétimo, porque todos os próximos personagens da lista têm feitos muito melhores que os dela. E falando em personagens com feitos um pouquinho melhores, temos o Superboy. Kal-El é um clone do Superman e do Lex Luthor, feito após a morte do Superman. Ele tentou atuar temporariamente como Superman durante esse período em que o Homem de Aço estava morto, mas Superman voltou muito rapidamente e ele acabou se mudando para o Havaí para ter aventuras próprias. Originalmente, seus poderes eram exclusivos da sua telecinese tátil, que consegue simular poderes de kryptonianos, mas atualmente ele também conta com alguns poderes da raça. Por ser um clone direto do Superman, é meio difícil colocá-lo um pouco mais abaixo na lista, afinal ele tem sangue kryptoniano, faz dele um dos seres mais poderosos do planeta. Infelizmente ele não chega a ser tão poderoso, já que ele não absorve radiação solar tão rápido quanto o Superman, e caso ele fique sem energia, seu corpo começa a se canibalizar para conseguir mais poder. Mesmo assim, ele já se mostrou poderoso o suficiente para resistir sem nenhum problema a ataques da segunda Moça Maravilha e ainda a socou de volta, causando muito mais dano do que a personagem causou nele. Ele também já foi capaz de empurrar o Superman Reino do Amanhã para trás, o que pode não aparecer, mas é um feito bem legal. Isso porque o Hércules, com toda a sua força de divindade, não foi capaz de fazê-lo sair do chão, mesmo com um belo soco no queixo do Homem de Aço. Claro que essa versão do Superman não estava tentando lutar contra o Superboy, mas ainda assim, é legal mostrar que o Superboy foi sim capaz de tirá-lo do chão. Alguns feitos que valem a pena serem mencionados foram quando ele socou a Miss Martian e fez com que ela sentisse dor do seu golpe, lembrando que ela consegue resistir sem nenhum problema a ataques da Supergirl, então é sim um baita feito de força. Ele também já conseguiu aguentar alguns momentos de luta contra uma versão mais jovem do Darkseid e resistir temporariamente a uma luta contra o Superboy Prime, apesar de ter morrido no final. Infelizmente, o Superboy também carece de feitos mais relevantes, e assim como eu disse na parte da Estelar, os próximos da lista têm feito muito melhores que o dele. Abrindo a quinta posição da lista, temos a Cassandra Sandmark. Cassandra originalmente era filha de Zeus com a doutora Helena Sandmark. Utilizando seus poderes divinos, ela se tornou a segunda Moça Maravilha, logo após a Donna Troy. Assim como a primeira Moça Maravilha, ela é extremamente poderosa fisicamente, ao ponto que quando foi dominada por Jericó, ela facilmente derrotou alguns de seus amigos. Dentre eles, o que vale destacar é o Kid Flash, que foi pego de surpresa, e o Superboy, que também foi derrubado, mas esse estava de frente vendo um ataque chegando. Ela também já conseguiu superar fisicamente um clone do Superboy, e apenas não finalizou o clone por questões emocionais, afinal ela estava batendo num clone do seu namorado que até então estava desaparecido. Ela também conta com um dos feitos de força mais poderosos aqui da lista, que é impedir que o Superboy, dessa vez o Superboy original, seja sugado por um buraco negro. Em questão de velocidade, ela é rápido bastante para salvar o Kid Flash de uma investida do vilão Gog, que estava atrás do Superman. É resistente o bastante para ter recebido ataques da Supergirl e mesmo assim não ter se importado e nem ter recebido nenhum tipo de dano, voltando ao combate logo em seguida. E assim como acontece com a Mulher Maravilha e a Moça Maravilha original, ela também conta com um laço místico, mas diferentemente do laço das duas outras personagens, o seu tem uma característica um pouco única, que é eletrocutar todos os seus oponentes, baseado na raiva que ela sente deles. Como eu estou considerando feitos aqui acima de qualquer outra coisa, eu diria que a personagem fica assim em quinto da lista, afinal ela tem feitos superiores aos demais. A mesma já conseguiu superar o Superboy, se igualar a seres superiores em nível de poder aos dele, e até mesmo bateu de frente com a própria Donna Troy. Em questão de variabilidade de poder, ela está bem atrás de muita gente aqui na lista, como Cyborg, Superboy e Miss Martian. Mas eu simplesmente não posso ignorar os oponentes dos quadrinhos que ela bateu de frente e os que ela conseguiu vencer, e que são ameaças do tipo peso pesado mesmo. Então assim, a sua posição em quinta na lista é a mais justa possível. Mas chegando ao pódio da lista e abrindo a quarta posição da lista, temos a tão comentada durante a lista toda, Donna Troy. Ela é uma personagem que infelizmente nunca foi tão aproveitada fora dos quadrinhos e por isso não é tão popular. Ela é a primeira Moça Maravilha, e para vocês terem uma ideia de quanto que ela foi mal aproveitada, a segunda Moça Maravilha, a Cassandra, que eu acabei de comentar, tem participações em animações, como foi o caso de Justiça Jovem. Ela foi criada por uma feiticeira utilizando um espelho mágico para criar uma duplicata da Mulher Maravilha. Mas a sua criação não foi para fins malignos, e sim para ser uma companheira de brincar para a Mulher Maravilha quando ela era criança. Pelo fato dela ser uma réplica mágica da Mulher Maravilha, ela possui a maioria dos seus poderes. Em alguns momentos nos quadrinhos, ela conseguiu novos poderes e habilidades exclusivas só dela. Alguns de seus feitos mais notáveis são ajudar a derrotar o Atlas, até mesmo o machucando com alguns de seus socos. Lembrando que esse é um personagem que tem um físico a nível do Superman. Quando o Mutano perdeu o controle da sua transformação de Starro, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, foi ela quem o segurou temporariamente para que o personagem não avançasse para a Terra até a chegada da Liga da Justiça. Ela também já conseguiu bater de frente com o vilão Eclipso, o mesmo que já havia matado o Espectro, que é uma das entidades mais poderosas da DC. Quando se trata da força bruta dentro dos Jovens Titãs, ela é uma das principais personagens, ao lado do Superboy, da Estelar, da outra Moça Maravilha e também do Mutano, dependendo da sua transformação. Mesmo assim, eu acho que ela fica em quarto da lista, já que recentemente os níveis de poder dos Titãs foram alterados. Alguns personagens, principalmente os próximos que vão vir, receberam novos
novos feitos de poder que deixaram ela um pouquinho mais abaixo. Mesmo assim, eu acho sim que daria muito trabalho para qualquer um deles conseguir derrotar definitivamente a Dona Troy, mas acho que entre ela e os próximos têm bem mais chances. Agora, em terceiro lugar da lista, eu decidi colocar aquele que é o personagem que teve maior destaque nas últimas semanas e nos últimos anos da DC, que é o Mutano. Depois desses últimos acontecimentos envolvendo o personagem, é quase impossível deixá-lo de fora desse top 3 no seu auge de poder. O personagem sempre foi muito poderoso e de vez em quando apresentava algumas transformações que eram extremamente fortes, como Godzilla e um Brachiosauro que destruiu toda a ilha Amazônia. Lembrando que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco das suas transformações mais poderosas, então se quiser conferir um pouquinho mais sobre elas, vale a pena conferir. Mas voltando aos motivos dele estar em terceiro da lista, isso vale por conta de 3 transformações que ele apresentou recentemente. Uma delas é uma forma de rato humanoide que fisicamente venceu ao mesmo tempo a Estelar, a Moça Maravilha e o Cyborg, e eu já mencionei aqui na lista o quão poderosos eles são. Nessa forma ele estava sendo controlado mentalmente e só foi parado quando a Ravena interveio e pediu para que ele voltasse ao normal, afinal ele estava quase atacando a personagem também. Outra transformação extremamente poderosa e muito recente é o seu lobisomem, que conseguiu destruir uma prisão feita para conter ataques do Superman, e ele fez isso puramente na base da força bruta, o que reforça essa transformação de lobisomem conseguiria bater de frente com o Homem de Aço. E por fim, a sua transformação de Necrostar, a transformação que fez ele ficar em terceiro lugar aqui da lista, já que com ela, ele é uma ameaça a nível global. Quando o personagem foi controlado mentalmente por uma versão maligna da Ravena, ele mostrou ao mundo o que é capaz. Ele poderia facilmente destruir toda a humanidade caso não tivesse sido contido a tempo. Foi necessário todos os heróis da Liga da Justiça ao mesmo tempo para tentar contê-lo, ao mesmo tempo que o seguravam na estratosfera. O personagem acabou sendo morto por conta de ações da Amanda Waller, mas é tão poderoso que mesmo assim ainda conseguiu retornar dessa sua aparente morte. Indo para a segunda lista, e essa que vai surpreender muita gente, eu coloquei o Wally West, o atual Flash da DC. Ele, que era fã número 1 do Flash, se tornou seu parceiro e depois até mesmo conseguiu superar o próprio Barry Allen em nível de poder. A sua velocidade é incomparável para qualquer personagem da DC Comics e ele se equipara até mesmo aos próprios deuses. E olha, isso não é exagero nenhum da minha parte. Quando o deus Hermes apareceu na Torre da Liga da Justiça para a Mulher Maravilha, ele disse que estava se movendo tão rápido que olhos mortais não conseguiriam vê-lo. Isso até apareceu o Wally atrás dos dois e dizer com todas as letras que estava vendo o Hermes na frente dele. O personagem conta com uma lista de feitos que eu poderia passar o dia todo aqui falando e ainda assim não conseguiria dizer totalmente quais são todas suas capacidades totais. Ao lado do Barry, os dois correram ao ponto da energia que os dois estavam emanando quase destruir a Terra e vazar para fora do multiverso, chegando até mesmo à camada dos deuses. Ele conseguiu derrotar o Corredor Negro em uma corrida, correndo pelo tempo até o fim do universo e do próprio tempo, onde a morte já era insignificante e deixava de existir. Isso é uma coisa que ele consegue fazer com certa tranquilidade, aliás, já que ele perseguiu um vilão até o fim dos tempos simplesmente porque esse vilão tinha pego o pirulito de uma criança em Central City. Em um dos quadrinhos mais polêmicos da DC, ao liberar a sua energia depois de ficar sobrecarregado mentalmente, ele matou vários heróis que estavam em uma espécie de terapia montada pela Liga da Justiça. Isso porque eu só estou mencionando a sua super velocidade. O personagem ainda conta com outros poderes que são produtos da sua ligação com a força de aceleração. Um deles, por exemplo, é a criação de objetos, como ele fez ao criar o seu traje de força de aceleração, que ajudava ele a continuar lutando em uma época que a sua perna estava machucada. Ele pode manipular a energia cinética, emprestando ou retirando a velocidade de outros personagens, sendo esse um dos seus poderes mais apelões e quebrados de todos. Quando o Impulso foi morto, ele simplesmente pegou o assassino, roubou toda a sua velocidade e fez ele ficar como uma estátua no Museu do Flash, olhando eternamente para a parte do museu sobre o próprio Impulso. Eu não vou ficar me alongando tanto aqui sobre o personagem, já que eu já pretendo fazer um vídeo sobre os velocistas da DC e muito provavelmente será o próximo a esse. Então só vale dizer que ele está em segundo da lista por conta de feitos recentes da primeira, que vai ocupar a medalha de ouro da personagem mais forte entre os titãs. E essa personagem com certeza não poderia ser outra do que a própria Ravena. Da mesma forma que aconteceu com o Mutano, a personagem demonstrou recentemente o quão insanamente altos são as suas capacidades. Não que antes nós não soubéssemos disso, só que agora está mais claro do que nunca. Em um crossover com a Marvel, a personagem foi evidenciada como sendo tão poderosa que seria uma igual com a Fênix. Ela já tinha alguns feitos como feiticeira que superavam o poder do Senhor Destino e da Zatanna, mas com certeza foi o que aconteceu recentemente que me fez colocá-la em primeiro. Após a sua personalidade maligna tomar conta do seu corpo, ela lutou ao mesmo tempo contra 2 de seus irmãos, também filhos de Trigon, e contra o Espectro. Ela derrotou os 3, mesmo sendo atacada em conjunto e até mesmo pelas costas. Absorveu o poder dos irmãos e do Espectro e se tornou um dos seres mais poderosos do multiverso. Só a sua presença já estava liberando energia celestial e energia infernal, coisa que estava destruindo a energia do verde presente na Terra. Sem muito esforço, ela conseguiu derrotar sozinha todos os heróis da Liga da Justiça que tentaram ajudar os Jovens Titãs ao chegar no local. Ela foi vencida no papinho pelo Mutano e a forma maligna e a forma bondosa da personagem se uniram em uma só, transformando a personagem novamente em Ravena Branca. Mas isso não muda o fato de que ela pode utilizar as joias em sua testa para roubar o poder de qualquer um dos oponentes que ela enfrentar. Então essa forma que ela adquiriu ao roubar os poderes do Espectro
espectro e dos seus irmãos não é algo que só pode acontecer uma única vez. Não, ela poderia fazer isso a hora que ela bem entendesse, caso ela quisesse. Ela até mesmo uniu os poderes dos titãs para derrotar e matar o seu pai, Trigon, logo depois de resolver toda essa treta com a sua versão maligna. Obviamente Trigon não ficou morto para sempre, ele apenas retornou para o inferno e mais tarde revelou para Ravenna que ela é meio que neta da Grande Escuridão. Como ele é um aspecto da Grande Escuridão, ela por consequência também faz parte daquele ser e é um dos seres mais poderosos da DC. Então, por conta de toda a sua parcela na hierarquia cósmica da DC, junto com seus poderes que a tornam quase onipotente, não tem como deixá-la abaixo da primeira colocação da lista. Mas deixa aí embaixo se você concorda comigo que a feiticeira mais poderosa da DC atualmente merece a primeira colocação na lista, ou se você acha que é o Wally, ou que é o Mutano, ou qualquer outro personagem que esteve ou não aqui na lista. Não se esqueça de curtir e deixar a sua inscrição caso tenha gostado do vídeo, que deu muito trabalho para fazer. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que não entende nada sobre quadrinhos. Valeu e até a próxima.